começar, já fica com a sua agenda que já para quem vai assistir o vídeo agora, seja bem-vindo, já dá um like, se inscreve, ativa a notificação. Tô brincando. Ai! É, você tem uma tarefa para casa para quinta-feira. Você que está assistindo o vídeo aqui e todos vocês que estão ao vivo nessa live. Não é uma live musical, é uma live de geografia. Então, ao vivo, já digo, daqui a pouco Geografia, a você vai. live da história. Vocês vão ter duas tarefas para quinta-feira. Primeira tarefa. Eu vou repetir no final da aula, tá? De novo, mas só para vocês já entenderem, não precisa anotar. Eu vou mandar no final da live por chat escrever aqui. No final da live, no final da aula. Primeira, vocês vão fazer um mapa. Um mapa não, desculpa, uma tabela com todas as capitais e estados do Brasil, certo? Essa vai ser a primeira atividade. Vocês vão dividir as 5 regiões do Brasil e vão fazer cada região todos. Só um segundo, Joaquim. Isso vai ser a tarefa, mas eu vou explicar de novo no final da aula, só para vocês já entenderem. Vocês vão receber toda a explicação agora nas imagens aí para vocês, só para vocês já terem claro. O objetivo dessa aula, a gente ter mais claro cenário brasileiro de estados e capitais. Semana passada a gente comentou de Goiás, Goiânia, comentamos que o Distrito Federal fica dentro do estado de Goiás, mas agora a ideia é a gente ter uma noção de todo o país. Todas as 5 regiões do país, quais são os estados e as capitais, é um conhecimento básico assim do nosso país, saber o nome das regiões, o nome dos estados, não precisa decorar, mas é a gente ter esse exercício de registro. Primeira atividade, então, é uma tabela com todos os estados e capitais. Segunda atividade para quinta-feira é um desenho sobre uma tribo que teve um problema e como o líder dessa tribo resolverá esse problema. É um desenho, eu vou dar o exemplo para vocês no final da aula e vocês já vão entender. Então, primeiro... A primeira atividade é qual mesmo? Tabela de estados e capitais. Deixa eu anotar aqui no chat. Tá. Então, a primeira atividade para quinta-feira, tabela de estados e capitais brasileiras. Tá chegando aí no chat agora. Então, essa é a primeira atividade. Tabela de estados e capitais do Brasil. Segunda atividade é vocês criarem um desenho do índio Tupinambá. Vocês vão entender já porque índio Tupinambá, do índio Tupinambá, resolvendo o problema da Índia. Professor, rapidinho, como assim tabela? Uma tabela você faz assim, ó. Deixa eu projetar aqui para vocês uma tabela. Vai chegar aqui, ó. Em 3, 2, 1, tá chegando minha tela para vocês. 3, 2, 1, chegando. Vocês vão fazer assim, ó. Pode fazer no caderno, tá? Deixa eu pegar aqui um Excel. Uma tabela é quando vocês têm colunas e linhas, né? Então, vocês têm aqui, ó. Vocês vão ter aqui, ó, tem colunas e linhas, tá vendo, ó? Vou pegar a coluna A e a coluna B e deixar bem larga, tá vendo? Aí eu tenho aqui, eu tenho a coluna A e a coluna B, aqui na minha tabela. Aí eu vou colocar aqui, Santa Catarina. Santa Catarina. Aí do lado você coloca a capital de Santa Catarina, Florianópolis. Entenderam? Vocês vão fazer isso com todo o Brasil, com todos os estados e capitais do Brasil. Fechou? Mas, professor, é só a capital? Isso, só estado, não, estados e capitais, ó, Santa Catarina é o estado, Florianópolis capital. Da região sul, a gente também tem só Paraná. Em Pode Santa falar. Catarina, é só para escrever Florianópolis?
Ou tem que Isso. escrever todas as cidades de Santa Catarina? Não, tá doida? Aí a gente não ia parar nunca. São Prof, muitas... no meu mapa dá uma dica. Ele já escreve o nome do... dos estados e capitais? É. Legal. Gente, vocês acham isso na internet com muita facilidade, tá? Ó, coloquei Santa Catarina, Florianópolis, Paraná, Curitiba, aí Rio Grande do Sul, Porto Alegre e assim por diante. Vocês vão criar de todo o Brasil. Vocês vão fazer isso no caderno, tá? Não é para me entregar. No caderno, monta lá a sua tabelinha com todos os estados e capitais. Pode falar aí, quem está comentando? Arthur? É o Arthur que está falando? Oi, é que quando você estiver apresentando, vai ter uma mensagem ali embaixo. Sempre que clica em ocultar para tirar Para tirar as margens? essa mensagem. Tá certo, beleza, obrigado. Tiro sim. Próxima vez que eu vou projetar agora, eu tiro. Ô, professor, e o desenho O desenho, eu já fiz aqui o meu, e aí vocês vão fazer o de vocês, mas eu primeiro quero explicar tudo que a gente vai conversar hoje, e aí no final vocês vão entender, mas só deixa eu já mostrar o desenho. Prof, é o desenho de qualquer índio resolvendo um problema. Isso, mas vocês vão entender porque eu vou ler, mas olha o meu aqui, ó. Deixa eu projetar aqui. Vocês vão entender qual é um problema bem específico que vocês já vão entender depois da explicação de todo o conteúdo de hoje, tá bom? Mas só para vocês já verem a imagem aqui do meu, deixa eu projetar aqui para vocês. Mais uma vez, em 5, 4, 3, 2, 1. Chegando. Aí, ó. Depois vocês vão entender, eu não desenhei, né? Eu recortei um índio, criei isso daqui no Paint, num programinha que tem no Windows, coloquei uma caixa de diálogo aqui, que já vem lá pronta também. Ô, prof, E aí Neto, não desenhou isso. Não desenhei. prof, Eu recortei de lugar uma imagem. pode recortar? Pode fazer do jeito que eu fiz aqui, mas vocês vão entender na hora melhor, relaxa. Deixa eu explicar primeiro. Fechou? Então vamos lá. Vou projetar o livro com o material que eu mandei semana passada primeiro. E depois o material que eu mandei sexta-feira. Então, semana passada eu mandei primeiro segunda-feira o material, que a gente não terminou. A gente vai terminar agora. E na sexta-feira eu mandei o material dessa semana. Mas está tudo projetadinho aqui, quem imprimiu vai acompanhando. Precisarei agora, queridos, de pelo menos uns 15 a 20 minutos da atenção de vocês. Então, se você tiver algum tipo de dúvida, escreve no chat, mas é bem tranquilo, é bem de boa. Eu creio que as dúvidas surgirão mais no final com relação a essa atividade da tribo indígena e do problema que aconteceu na tribo, tá? Então vamos lá, guerreirinhos e guerreirinhas, vamos na viagem, primeiro projetando aí a aula da semana passada. Prof, Oi, como assim? Eu só não entendi muito bem, tipo, da primeira. a da primeira, você viu que eu fiz uma tabela aqui, ó, Santa Catarina, deixa eu projetar, tá? Não tá projetado, né? Calma aí. Não. Ó, vai chegar agora. Rapidinho, Arthur, deixa eu responder a Letícia primeiro. Letícia, olha aqui uma tabela aqui no meu computador tem uma tabela gigantesca com muitos quadradinhos desnecessários, certo? Você só vai precisar de 2 colunas e várias linhas. Por quê? Porque para cada coluna, a coluna A, tá vendo aqui, ó, letra A, você vai colocar aqui na letra A todos os estados do Brasil, um debaixo do outro. Então, Santa Catarina, Paraná, eu ia escrever Rio Grande do Sul, aí depois tem os estados da região sudeste, mas você vai copiar todos os estados na coluna A. E na coluna B, você vai colocar todas as capitais correspondentes
a cada estado. Então, a capital de Santa Catarina, Florianópolis. A capital do Paraná, Curitiba. Você vai montar uma tabela com 2 colunas. De um lado, capitais, de outro lado, os estados. Tá, Fechou, prof. Letícia? E onde a gente faz isso? Faz no caderno. Padilha. Prof, a gente pode fazer no Excel mesmo no computador? Pode fazer no Excel mesmo no computador. Quem está querendo falar comigo? Fala, Dani. Você pode me aceitar aí, porque fica muito pequenininho de eu ver aqui, e eu tô tentando entrar pelo meu computador. Você tá pedindo convite? Ô, prof. Sim, aham. Não tá chegando. Sério? Prof, É. só uma dúvida. Vai poder, tipo, fazer pelo computador e no dia apresentar pelo computador, tipo, que nem tu tá apresentando agora? Estados e capitais, vocês não precisam, porque é uma atividade, eu vou só corrigir com vocês. Vocês não precisam apresentar para mim, eu só vou corrigir e vocês vão verificar se está tudo certo, se fizeram todos os estados. Mas pode ser no computador, né? Pode ser no computador. O desenho também pode ser no computador. O desenho você vai mostrar e se quiser fazer no computador, tudo bem. Fala, Arthur. Então, tem 2 perguntas. Assim, o problema é que eu tô no meu computador, não dá, eu iria apresentar no computador, né, quer dizer, mas o problema, deixa pra lá, ninguém vai entender. Mas então, a segunda pergunta é, por que antes você tinha chamado nós de guerreiros e guerreiras? Porque a gente é só pessoas? Arthur, é uma brincadeira, é um jeito de me referir a vocês como soldados, como pessoas fortes que estão enfrentando a vida e suas dificuldades. Só uma brincadeira, Arthur. Entendi. Arthur, você tá com humor de pedra. Beleza. Tá bugando, Arthur, não fala. Agora sem microfones, só a apresentação da tela e a atenção de vocês, tá bom, prof, querido? eu tenho uma pergunta. Fala, Joaquim. A gente vai ver sobre aquelas coisas dos índios que eu ainda tô em dúvida um pouco. Vamos mostrar. Fica bem tranquilo, tá, Joaquim? Vou mostrar tudo para vocês hoje. Então, é que eu também tenho outra pergunta. Fala, Arthur. Assim, ó. É que... Qual página a gente pode ler esse negócio de criar um desenho do índio Tupinambá? Quê? Ô, Arthur, eu vou mostrar para vocês o material que eu mandei na sexta-feira. Tá dando Ô, professor. Mas eu gostei do som, é relaxante. O que a gente vai fazer aqui? O que a gente vai fazer juntos? Eu vou mostrar agora na tela, tá bom? Então vamos lá, vou mostrar a tela para vocês. Vou compartilhar com vocês o livro agora, tá? Foi onde a gente parou na semana passada. Então agora eu peço, por favor, só atenção, sem interrupção, certo? Vamos seguir adiante aí. Na semana passada, a gente viu, mais uma vez retomando, a gente viu a cidade de Goiânia, fica dentro de Goiás, e tudo isso foi o que a gente viu na semana passada. Hoje, a gente vai conversar exatamente sobre essa questão do Brasil e dos estados e regiões. São esses estados e regiões que estarão na tabela de vocês. Então, ó, o Brasil é dividido por 26 estados e o Distrito Federal. Aí, além disso, esses 26 estados, que estão todos aqui, deixa eu só aumentar um pouquinho para vocês, quem está no celular conseguir visualizar um pouco melhor. Esses 26 estados, eles estão divididos em 5 regiões. A região marrom é a região norte, a região rosa é a região centro-oeste, a região roxa é a região sul
A região amarela é a Sudeste e a laranja aqui é a região Nordeste, certo? Então, cada uma dessas regiões tem estados e cada estado tem capital. Nesse mapa aqui, não está mostrando a capital de nenhum dos estados, só está mostrando o nome dos estados. Olha nosso estado aqui, ó, Santa Catarina, aqui no sul, né? Ó, norte, sul, leste, oeste. Ó, a Rosa do Vento, a Rosa dos Ventos representando aqui cada uma das regiões. Beleza? Vocês estão vendo o desenho todo? Estão vendo a Rosa dos Ventos também? Sim. Legal. Então, 5 regiões representem todos os estados e capitais de todas as regiões. Aí, a atividade que era para vocês fazerem aqui junto comigo é, primeiro, circular no mapa, como quem tem impresso consegue fazer isso no seu papel. Quem não tem, só presta atenção. Então, a primeira era circular o nosso estado, já estou mostrando, ele está aqui. Depois, qual é a sigla que representa essa unidade federativa? Gente, unidade federativa é outro nome que a gente dá para estado, tá? Unidade federativa. Fala, Rafael. O que é sigla? Sigla é quando a gente pega um nome e reduz ele a só letras. Por exemplo, André Padilha Neves. Eu posso me representar aqui com APN. O meu nome teria essa sigla. A gente diminui um nome maior a letras. Então, quando a gente vai falar de Santa Catarina, a gente dá uma sigla, reduz o nome Santa Catarina a 2 letras, SC. Isso é a sigla. Unidade federativa, né? Unidade federativa é um outro nome para estado. Porque quando a gente fala em... Pode falar, B. Deve ser UF. A sigla de unidade federativa é UF, e aparece mesmo. O F às vezes aparece em RG, alguns documentos, aparece UF, Unidade Federativa. Porque quando a gente fala em Brasil, a gente fala na Federação Brasileira. É uma federação, é um conjunto de vários estados. Então é a Federação Brasileira, né? CBF, né? O que é CBF mesmo? É Comitê Brasileiro... não, CBF não tem nada a ver. Eu pensei que o F do CBF, o F era federativa, mas então é o F, a sigla do troço? CDF é dedo duro. Mas beleza, eu achei que tinha sigla pra CBF e achei que o F do CBF era federativa, é futebol só mesmo. Mas beleza, queridos, ó. Terceira, letra C. Em qual região se localiza o seu estado, a unidade federativa que nós vivemos? Na região sul. Olha aqui no nosso mapa. Santa Catarina está de roxo, e roxo aqui na legenda é a região sul. Letra D. Fala, Pedrão. Saiu o áudio do Pedro. Quais outras unidades federativas fazem parte dessa região? Escreva a sigla delas. Então, a sigla é PR, de Paraná. É você reduzir o nome Paraná a 2 letras, é PR. E você reduziu Rio Grande do Sul a 2 letras, é RS. Então, a letra D, a resposta é Paraná, PR, Rio Grande do Sul, RS. Ô, prof, eu não tenho a pergunta D. Não apareceu no material aí, online? Nem eu. Não. Aí na 6 não tem também. Apareceu. Nem pra mim, não apareceu pra ninguém. Então, pelo menos agora vocês já discutimos ela aqui. Vocês entenderam? Prof, pode repetir que eu não consegui escrever tudo. Só um minutinho, Manu. Só um minutinho. Eu vou repetir a letra D, então, tá? Não precisa copiar. Só entenda que já está ótimo. Se não apareceu a pergunta para vocês, de alguma maneira, quando eu passei o material para o Word, recortou. Manu, você já vai falar. Só um segundo, só deixa eu responder o pessoal aqui, Manu. A letra D está perguntando quais são as outras unidades federativas da região sul. Ou seja,
quais são os outros estados da região sul que não o seu estado. Os Ô, outros prof, isso a gente tem que colocar em sigla? pode colocar tanto o nome inteiro, tanto a sigla. Se você pode simplesmente já entender o que RS é Rio Grande do Sul e PR é Paraná, coloca só a sigla. Se você já entendeu, e quando você lê RS é Rio Grande do Sul e lê o PR é Paraná, quando a gente está conversando sobre estados, obviamente, então só coloca aí RS, PR. Pode falar, Manu. É que aqui diminuiu tudo. Diminuiu? Eu não tô enxergando. Eu fui diminuir a tela porque tava muito grande, mas daí eu diminuiu tudo. O microfone aqui pra ativar tá minúsculo. Ah, é alguma configuração no seu computador, Manu. Às vezes é algum botãozinho que você deve ter apertado aí que diminuiu todas as coisas no seu computador. Mas se você Não, quer... Ela foi diminuir, tipo, um pouquinho, eu acho que eu entendi. Aí ela diminuiu muito sem querer. Acho que foi isso. Eu não tô achando o botão pra aumentar a tela. Você tá no computador? Você tá no computador? Sim. Chama sua mãe. Então, Daí ela... Então, sabe aquele quadrado no meio, assim? Então, é só tu aumentar ele assim, onde tá o mouse, daí tu consegue aumentar a tela. Ô, professor, Oi. tem uma coisa aqui que, tipo assim, assim, tipo banana, a gente vai abreviar BN, né? Mas outra palavra é tipo detalhes. Eu não sei qual é a sigla, mas eu posso inventar assim? Totalmente. O que a gente mais faz no WhatsApp é inventar siglas. Inventar abreviações. É que quando Às a gente... vezes não dá pra entender, né? Então, por isso Não, que filho, toda no WhatsApp, sigla, Clara, toda sigla, Clara, na verdade, ela é um combinado. Aqui agora a gente está tendo um combinado, não é um combinado nosso do 4º ano da Escola Engenho, é um combinado de muitos brasileiros, que SC significa Santa Catarina e não suco. Mas se do nada você está escrevendo com a sua amiga, tomei um SC e coloca um emojizinho de suco, a sua amiga vai entender que o SC ali não é Santa Catarina, mas é suco. Toda essa questão que você está colocando, claro, é bem interessante porque se trata da comunicação, da linguagem que é dita e se ela está sendo entendida, ótimo. A ideia da sigla nada mais é um jeito de não ter que ficar escrevendo Rio Grande do Sul. RS, acabou. Já entende que de onde está sendo falado. Vamos lá, para frente. Queridos, eu não quero entrar tanto nessa questão da divisão geoeconômica, mas como foi esse material para vocês, é um outro jeito de dividir o Brasil. Esse jeito não é tão conhecido, tá? É uma divisão não sobre somente estados e capitais, mas o objetivo dessa divisão é levar em consideração os detalhes socioeconômicos, ou seja, levar em consideração a capacidade de cada uma dessas regiões adquirir recursos financeiros. É um dos pontos que uma realidade socioeconômica pode nos dar. Quanto essas pessoas de cada uma das regiões ganham? Então, o Brasil, ele é dividido nesse jeito em 3 regiões. Tá aí no mapa de vocês agora, na tela. E o de vídeo, vocês. pode ir. O vídeo, na verdade, é um vídeo, é uma brincadeira, é um joguinho. Vocês podem jogar em casa também, é só entrar no livro digital de vocês. Olha aí, gente, pensando em divisão socioeconômica, o Brasil é dividido em 3 regiões. A região amazônica, o Nordeste e a região Centro-Sul. É como se essas regiões elas tivessem características econômicas e sociais e culturais também, que fazem elas se agruparem. Olha o que acontece com o Maranhão aqui, ó. O Maranhão, só um pouquinho, B. O Maranhão, ele tem
parte do estado dele, o Maranhão está aqui, ó, o MA. Ele tem partes do estado nas 3 regiões. Ele corresponde parte do estado à região Centro-Sul, parte do estado à região Nordeste e parte do estado à região Amazônica. Ou seja, o Maranhão tem 3 características diferentes, mas esse assunto é um pouco mais complicado que isso. Eu só estou apresentando porque o livro colocou. A gente entra em mais detalhes em um outro momento sobre isso. Fala, B. Lembra quando tu falou que era só acessar o livro? Lembra que eu falei o quê? Lembra que tu falou que era só acessar livro pra gente fazer esse joguinho? Sim. Mas a gente não tem livro de história. Ah, é verdade. É verdade. É que sabe uma coisa que acontece aqui, B? Quando eu projeto o livro, essa parte de joguinho, de vídeo, a projeção não vai para vocês com som. Então não dá pra gente jogar junto esses joguinhos aqui, entendeu? Que nem a gente fazia na sala. Por que a gente não tem livro de história e geografia? Porque é um teste que a gente está fazendo. É o primeiro ano que está sendo utilizado esse material. É um teste, a editora Moderna liberou o livro para a gente fazer esse teste. Aí, a partir do ano que vem, se a gente gostou do material, a gente usa a partir do ano que vem. Mas a gente não tem, tipo, eu não sei explicar, deixa. Tudo bem. A gente foi o primeiro 4º ano a usar livro de ciência. Foi o primeiro 4º ano a usar livro na escola. Não, De deixa eu falar. ciências. Ah, de ciências Não, também, sim. Não, é que ano passado, algumas atividades também eram que a gente fazia, também eram algumas do livro de ciências, era desse, eles estavam também testando. Ah, legal, legal. Aí, ó, você viu? E hoje vocês testaram ano passado, e aí esse ano foi lá e deu certo. Agora, Antes não tinha livro de nada e agora? Livro de ciências, história e geografia. agora tá cada vez com mais material, melhorando cada vez mais a qualidade aí dos conteúdos. Agora é tanto livro que tem dia que, meu Deus, a mochila fica muito pesada. Vamos lá. Fala, Arthur. É muito verdade. Que ano a escola foi, tipo, terminada de ser construída? A escola, ela tem 30 anos, né? A Escola Engenho. Ô, prof, então, lembra quando tipo, gincana, aí a gente leva na mochila alimentos que não estragam? Sim. Aí fica a coisa mais pesada Alimento do mundo. não perecível, B. Nossa, é verdade. Livro, isso, caderno, estojo. Gente, seguinte então, ó. O material que eu mandei essa semana para vocês tá falando já mais para a área da história, né? Mas ainda envolve também questões territoriais. Tá apresentando a questão de nós, seres humanos. Então, já é o material dessa semana que eu mandei sexta-feira para vocês. Nós, seres humanos, a gente vive na natureza e a gente vai transformando essa natureza, né? À medida que a gente está num rio. E aí, nós, seres humanos, extraímos desse rio peixe. Nós, seres humanos, podemos, de alguma maneira, jogar nesse rio lixo. A gente está afetando o meio. A gente pode usar a natureza, tudo ao nosso favor. É o que normalmente a gente faz. Isso é o que normalmente a gente faz. Aí, o que eu quero me centrar aqui na aula de hoje, desse material, primeiro é que vocês possam aí responder, né, essa atividade dessa folha para sexta-feira com essas perguntas, mas a principal atividade é a última dela. Porque já que nós, seres humanos, modificamos a natureza, o capítulo 5 do livro de história, que vocês estão seguindo, a última coisa que a gente conversou de história foi da transformação das cidades, que antes eram estradas de barro, hoje tem asfalto, antes era um meio mais rural, hoje a gente cada vez está no meio mais urbano, mas a gente está voltando novamente para a organização dos povos indígenas e perceber que esses povos, quando eles habitam um território, eles têm uma relação com a natureza que os rodeia. Aí, em determinado momento desse material de vocês aqui, ó, deixa eu só
A gente vai fazer ele em aula agora? A gente vai fazer ele em aula, mas eu tô preocupado com relação um pouco ao horário. Vocês têm aula depois? Não. Não. Então, gente, ó. O meu irmão tem aula. Aí, ó, tem gente que tem aula depois, então não vai dar para eu passar o horário, as famílias vão precisar usar enfim, os aparelhos aí. Então, gente, eu vou finalizar a aula mesmo 5h15, tá? Vamos lá, ó. Observe o território e interprete um mapa que representa a região onde a tribo Yanomami dominava no período. Deixa eu ver quando foi esse período aqui. Não, ocupado pelos Yanomamis hoje, gente. Ó, então, a tribo Yanomami, eles estão no Brasil, no norte do Brasil aqui, ó, Roraima ou Roraima, Amazonas, aqui é o Brasil. Só que a região do território deles invade a Venezuela. É um território de proteção indígena. Fala, Manu. Que o áudio tá ligado, Manu. Meu Deus, meu áudio tá ligado. Boa, boa. Aí, queridos, é o seguinte. Uma tribo dessa ocupa 2 países, porque a gente tem que lembrar que antes de a gente ter essa divisão de Venezuela, Colômbia, Brasil, Era tudo ali e aqui. Então, como todas essas regiões eram indígenas, quando essas tribos atualmente foram estabelecer territórios, elas, na verdade, estavam em 2 países. Só que na época não eram países, na época era território Yanomami, que foi se desenvolvendo e hoje se estabelece em algumas regiões do norte do país e na Venezuela. Beleza. Descendo aqui um pouquinho mais. Então, primeira pergunta aí que o texto faz é: o território ocupado pelo povo indígena Yanomami está situado em um único estado brasileiro? Não. Está no Amazonas, em Roraima e também no país Venezuela, tá? Então, essa é a primeira resposta. Eu não consegui pegar muito bem a resposta, prof. Então, observe o mapa. Ó a pergunta. O território ocupado pelo povo indígena Yanomami está situado em um único estado? Não. Não está situado em um único estado. Por quê? O território Yanomami, que é essa área laranja, ele está localizado em pelo menos 2 estados do Brasil, Amazonas e Roraima ou Roraima. E a Venezuela. E também na Venezuela. Fechou? Então, resposta da pergunta A é essa. Não está localizado em somente um estado. Ou só não. Não, ponto. Está localizado em Roraima, Amazonas e Venezuela. Gente, ó, lembrando de não utilizar o chat para situações que não tem a ver com a aula, tá? Vamos lá. Próxima questão. O território ocupado pelos Yanomamis está situado em um único país? A gente já respondeu. Não. Ele não está em um único país. Ele ocupa também a Venezuela. Fechou? A gente já respondeu as 2 perguntas de uma vez só. Ótimo. Então, gente, a pergunta, o texto 2 aí, está dizendo exatamente isso que eu estava comentando para vocês, que antes de ter uma divisão de países, todo o território da América Latina eram ocupados por várias tribos indígenas. Só que, agora, com as novas fronteiras é o que divide um país. Aqui é o Brasil, atravessou a fronteira é o Paraguai, é a Argentina. Então, quando você passa do estado de Santa Catarina, você está numa fronteira de Rio Grande do Sul, Santa Catarina. Padilha. Oi, pode falar. Quando, tipo, eu era mais novo, eu achava que essas linhas no meio aí era rio. Ah, pode crer. Em algumas situações... Eu achava que era dividido por rio. Rio? Tipo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Em muita... Ô, Caetano,
No caso do que você está pensando, você está certo, Caetano. Na divisa de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, tem rio. Nem todas as divisas de estado são rios, mas muitas divisas são feitas exatamente por uma montanha, um rio. E aí é o rio que divide os dois estados. É a montanha que divide os dois estados. Às vezes não, às vezes é só uma linha imaginária. Esse terreno aqui é meu, esse terreno aqui é seu. E nem tem muro, né? Que nem a gente tem nas nossas casas muros para dividir o território. Essa é a minha casa, a outra Não seria casa bilhões de muralhas da China. não tem como ter muro. Alguns países fazem muro para impedir a entrada de outras pessoas. Países no mundo inteiro fazem muros para a China. impedir que outros povos entrem. Existem muros gigantescos no mundo, tá? A China é um exemplo de uma grande muralha que pega parte do território dela ali para, enfim, delimitar. Prof, então, se os japoneses não podem atravessar, não podem ir para a China por causa da muralha, é só pegar o avião. Sim, mas se você quer chegar por parte terrestre, você tem que passar pela muralha, né? Por algum tipo de muro, alguma muralha. Também não é tão fácil, né? É meio Ô, escapar por baixo. Fácil, é impossível. A muralha da China é gigante. Facinho, é só escalar. Não parece, não. É só cavar. Como se fosse fácil, né, B? Vamos lá, gente. Vamos cavar aqui, vai destruir. Queridos, vamos pausar aí, por favor. Mas a fronteira também tá um pouco debaixo da terra, então vai demorar muito para você cavar até o fundo. Vamos silenciar aí, por favor, gente. Interessante as questões que vocês estão pondo sobre atravessar fronteiras, mas lembrem, uma maneira de delimitar território, de fato, é com um muro. Mas muitos territórios são delimitados simplesmente por rio, montanha, etc. Aqui no nosso próximo desenho, mostra uma representação de um território de um povo indígena chamado Iquipeng, que vive no estado do Mato Grosso. Dá para a gente ver aqui algumas construções, algumas edificações, aqui também numa área central, né? Parece o Wikipedia, o nome. Tem um campo de futebol aqui, o rio, tudo mais. Aí, assinale os elementos naturais que delimitam o território do povo Iquipeng, de acordo com a representação. Rios, córregos e vegetação. Prédios altos, não. Mas rios, córregos e vegetação delimitam o que é o território Iquipeng. Fechou? Para frente. Prof, meus quadradinhos estão quase minúsculos. Quase minúsculos eles estão. Tudo bem. Aí, queridos, há mais uma parte de territórios indígenas, como eles se dividiam. Não precisa fazer essa atividade desse desenho aqui, porque vocês vão fazer essa atividade agora, que é a do índio, que eu comentei para vocês. No finalzinho do material, eu acho que o Rafael vai ter alguém que tem irmão que tem aula. Eu vou pedir só para esse finalzinho da aula você assistir o vídeo depois, tá bom, querido? Mas basicamente o que você tem que fazer é o último exercício dessa folha que eu mandei para vocês. Vou explicar ela agora em 2 minutos e a aula já está acabando, tá, queridos? Só aguardem um pouquinho. Leiam leiam aqui a questão dos territórios indígenas, mas aí quando vocês chegarem aqui no finalzinho, vai mostrar uma representação dos tupinambás. Os tupinambás já eram índios bem diferentes dos carijós. Os carijós já eram mais amistosos, os carijós já tinham uma relação mais amigável com os portugueses, os espanhóis que chegaram no nosso território. Mas os tupinambás não. Os tupinambás já foram, desde o início, bem guerreiros de o que vocês estão fazendo aqui. Olha só a representação de um ilustrador. Vai ter que ter aula agora. Tudo bem, Rafa. Ok. Eu vejo depois isso. É útil. É só o finalzinho desse vídeo da aula de hoje você pega para ver essa explicação aqui, por favor, tá bom, Rafa? Ok, eu vejo. Tchau. Um abração. Tchau, tchau. Tchau. Então, Tchau, gente, Rafa. esse mapa.
Tava só esperando se alguém ia dar mais um tchau pro Rafa. Aí, olha aqui a ilustração, como você já tem ao redor dessa tribo as ocas aqui, ó, mostradas aqui, casas comunitárias. Vamos parar, por favor, Arthur, de colocar link. Vamos parar, vamos se concentrar um pouco mais na aula, Arthur. Você combina essas coisas em um outro lugar. Já tem mais de 99 mensagens. Isso, se concentra aqui e esquece o chat agora. Então, aqui a gente tem... O meu também tem mais de 99 mensagens. Aqui a gente tem uma fortificação, a gente tem não só as ocas, mas a gente também tem muros, como se fossem muros construídos, não é um muro de concreto, mas isso que tem ao redor aqui é como se fosse uma estrutura de segurança, mostrando uma tribo que se preocupa em se defender. Então não é uma tribo aberta, não é uma tribo que simplesmente a floresta cerca. Não, é uma tribo que se preocupa em criar estruturas de defesa. Ótimo. Aí, vai falar um pouquinho, qual que é a tarefa final aí? Bem imaginativa. É para vocês... É fazer uma coisa de... não sei. É só o exercício 4. A tarefa para quinta-feira, além dos estados e capitais, é esse exercício 4, que é para você imaginar que uma aldeia tupinambá foi atingida por uma enchente que destruiu a sua fortificação, toda a sua estrutura de defesa. E aí você vai criar e desenhar um diálogo entre o chefe do Tupinambá, o chefe da tribo, e os demais habitantes da aldeia, discutindo como que a gente soluciona esse problema que a enchente causou. Então, essa é a atividade para quinta-feira, além dos estados e capitais. Você faz um desenho, um recorte, que recorta um índio, faz o diálogo, recorta outros índios. Se você gosta de desenhar, desenha. Mas o diálogo tem algo bem específico como tema. O tema da discussão, B, só espero explicar, B. O tema da discussão é a enchente destruiu a nossa aldeia. O que a gente pode fazer? Por isso, eu criei essa representação aqui. Eu peguei uma imagem desse líder tupinambá que existiu. Eu esqueci o nome dele agora. Esse cara, os tupinambás, eles tinham hábitos de comer gente, tá? Eles tinham esse costume canibal e falaram que esse líder aqui comeu vários homens brancos. Só esse cara aqui. Fala um número até lá, tem registro disso. Que esse cara aqui, esse índio tupinambá, devorou, comeu vários homens brancos. E aí eu criei aqui o meu discurso desse líder tupinambá falando para a tribo dele. Vamos lá, tribo! Todos nós estamos muito, muito tristes com a destruição de nossas malocas, das nossas ocas, mas não podemos desistir. Vamos nos unir, está escrito errado aqui, o nos unir. Vamos nos unir e reconstruí-las uma a uma. Viva a força do povo tupinambá! Viva! Pronto, criei minha ilustração. Cada um de vocês vai criar a de vocês, com a ideia de vocês. Quer criar história quer criar história em quadrinho, pode criar. Quer fazer desenho da floresta, pode fazer. Cria a sua e na quinta-feira a gente vai ver a de todo mundo. Quem tem dúvida, pode perguntar. Tudo bem, acontece. A gente vai ter que fazer tipo um quadrinho? Pode ser um quadrinho, mas no meu caso aqui você pode ver que não tem quadrinho nenhum, né? É só um índio falando. Mas pode ser uma história em quadrinhos. Só pode... Tudo bem, só escrever um índio falando não sei o que é. Pode ser. Fala, Bia. Prof, falando assim em índios, outro dia eu tava vendo um vídeo sobre que existia alguma tribo de índio aí, que eu não lembro direito o nome, que tem uma larva meio venenosa, e eles pegam as suas lanças assim, e eles esfregam essa larva na ponta das lanças para matar as presas, e daí depois eles vão matar. E depois eles vão atrás daquela presa, ela já tá mortinha no chão, sem vida alguma.
Nossa, que Tem outros também. conhecimento diferente. Quem precisa ir embora pode ir. Quem quer conversar mais um pouquinho, tirar dúvida, fica. Beijo para quem precisa ir. Tchau, tchau. Beijo para quem precisa ir. Legal a informação, Bia. Bernardo, o que você queria falar aquela hora, Bernardo? Nada, só desmutei o microfone, porque já tava quase na hora de ir embora. Ah, entendi. Pode falar.